Então, continuação no vídeo aqui, que o vídeo anterior cortou lá, tempo máximo. Então, linha 30, esse primeiro aqui, pós-chave aqui. Você conferiu, linha 30, pós-chave e negativo, GND. Fio do relé principal, ele tem que reconhecer esse circuito aqui da bobina lá do relé principal. Por exemplo, se você tirar o relé principal, por exemplo, você não vai ter uma central morta. Porque a central ela tem que reconhecer esse sinal aqui, ó, que é o fechamento da bobina do relé. Então, essa é os esquemas para você saber o que pode parar esse módulo. Então alimentação, relé principal, aí pro lado de cá é a bobina, que é os dois cabos da bobina, que seria o de baixo aqui, ó, os dois de baixo, no esquema elétrico tem, que eu já até coloquei ali, ó, da 4 AFB, os dois de baixo do lado de lá, os 4 dos bicos injetores tem que estar ligado, mas se você desligar um bico ela não para de funcionar, só vai falhar um bico. Se você desligar os 2 bicos também, ela não para de funcionar. Se você desligar os 4 bicos também, ela não para de funcionar a bobina. Agora, porém, fora isso, se analisou corrente, se analisou a bobina tá boa, fora isso, o que para esse módulo? O sinal de aterramento do sensor de temperatura. Se ele não tiver esse sinal, essa central não entra em funcionamento. Teste simples. Eu já fiz no vídeo anterior, é só olhar aí que você vai ver. Eu desliguei o sinal aqui, ó, ela para na hora. Não entra em funcionamento. Então, fora alimentação, é esse camarada amarelo aqui, que é o fio de saída do relé principal, e esse cara do sensor de temperatura. E tem que ter uma bobina boa. Se a bobina tiver com defeito, ela para o módulo todinho também, eu botei no vídeo anterior aí. Aí, tá batendo tudo, ó. Desliguei o fio do sensor de temperatura. É porque ela já está em funcionamento, mas ela já cortou. Já cortou. Só de eu desligar o fio do sensor de temperatura, ela já cortou. E para ela entrar em funcionamento de novo, costumo ter que desligar e ligar de novo. Eu não vou conseguir ligar com a mão só aqui. Então, liguei o sensor de temperatura novamente. Ela voltou a funcionar os 4 bicos e os injetores. Agora, ó, note que tá os 4 bicos funcionando aí. Não dá para baixar mais, mas tá os 4 bicos funcionando aí. Vou desligar um bico injetor. Desliguei o bico 4. Continua funcionando a bobina normalmente. Desliguei o bico injetor, mais um bico injetor. Continua funcionando normalmente o pulso de bobina lá, no azul. Vou desligar mais um bico injetor. Continua pulsando a bobina normalmente. Desliguei o último bico injetor. Continua funcionando a bobina normalmente. Quer dizer o quê? O bico injetor não faria esse módulo parar de funcionar. Porém a bobina sim. Se você desligar os 2 fios de bobina, para os bicos na hora. Então, você pega uma situação dessa aqui. Se você analisar o sistema de funcionamento dela, você desenrola um carro que está parado tranquilo. Por exemplo, primeira coisa, as condições, alimentações, positivo e negativo. Você vai testar o fio de saída do relé principal, está funcionando. Olhou a bobina, está funcionando. Você já matou um meio caminho aqui. Olhou o sensor de temperatura, fio do sensor de temperatura com defeito. Então esse módulo já parou por causa de um fio do sensor de temperatura com defeito, ou por causa de um fio de saída de sinal da bobina do relé principal com defeito. Fora isso é alimentação, positivo, pós-chave ou negativo. Não tem mais nada que bloqueie esse módulo. Por exemplo, sonda, MAP, TPS, nada desses outros sensores vai fazer esse módulo parar de funcionar. Somente sinal do sensor de temperatura, a prova está aqui, e alguma alimentação, ou não está reconhecendo a saída do relé principal. Esses 3 exigências do módulo, deste módulo, né? Então fica a dica aí, pegou um módulo desse aqui que está dando falha,
tá cortando, pode bater em cima desses 3 defeitos. Dá uma geral na parte de bobina, que é cabo, vela e bobina. Eu sempre troco cabo, vela e bobina. Muito raro eu não trocar. Geralmente eu sempre troco os 3 pelo fato de essa central ela reconhecer uma resistência diferente na parte de primária de bobina e ela bloquear. Ela bloqueia o drive. Costuma ela cortar o cilindro, não pelo bico, mas pela bobina. Se ela não reconhecer o primário da bobina 1 e 4, por exemplo, ela vai cortar o bico. Isso aí ela corta. Tem no vídeo anterior aí também. Mas então eu sempre troco cabo, vela e bobina. Beleza, matei a parte de ignição. Depois desse fator eu vou trocar o sensor de temperatura se eu detectar que ele está ruim. Mas geralmente é vantagem trocar pelo fato de ele bloquear o módulo. Tá viajando, tá com sensor de temperatura, dependendo do defeito, a central vai cortar e vai bloquear. Você viu a prova aqui. Tanto que eu desliguei o sinal aqui e ela cortou lá no simulador. Agora não trabalha só com sensor de temperatura, ela tem um MAP, sensor de temperatura do ar, ela faz umas outras medições lá de análise. Aí vai depender muito da situação de cada carro, né? Mas é uma parte que já ajuda a gente pra caramba se a gente entender isso. Show? Valeu, espero ter ajudado aí, tamo junto.